Hoje a gente está comemorando 3 anos da vacinação contra a Covid-19. Uma vacina tão esperada, principalmente por aqueles que sofreram na pele o mal que a doença pode causar. Apesar de comemorarmos essa data, os especialistas reforçam que o combate à Covid-19 ainda não terminou. A partir do dia 17 de janeiro de 2021, os brasileiros começaram a receber a vacina contra a Covid-19. Uma importante aliada na proteção contra a doença que causou tantas mortes no mundo. Em São José do Rio Preto, ela começou a ser aplicada nos profissionais da saúde e idosos. A enfermeira Prisciane Renata, de 34 anos, foi a primeira moradora do Noroeste Paulista a receber a dose inicial. Foi um ano que a gente teve muitos óbitos, foi o ano que a gente teve o maior número de óbitos, quase 2.000 óbitos só aqui em Rio Preto. E a gente tinha uma dificuldade, que era muita gente querendo tomar vacina e uma distribuição muito limitada desses imunizantes. Então a gente começou priorizando idosos, trabalhadores de saúde da linha de frente e aos poucos a gente foi incluindo pessoas com deficiência, comorbidade, até chegar a vacinar a população geral saudável, adulta e também os adolescentes. Em 2022, um grande desafio para a saúde. Uma nova variante da Covid-19 chegou ao país, a Ômicron. Os casos da doença ainda eram altos, mas o número de internações e mortes reduziram. Isso pela resposta imunológica do organismo dada pela vacina. Em 2022 a gente começou a fazer os reforços da população, porque a gente descobriu que a vacina não dava imunidade para o resto da vida, assim como a doença também não. E a gente precisava, principalmente em pessoas de maior risco, garantir reforços periódicos para que ela tivesse anticorpos capazes de evitar o agravamento da doença. Nós passamos 2 anos e meio com a mortalidade muito alta, a economia muito doente, a população doente, e a vacina foi o que mudou isso. Só que mudou, mas não acabou. Nós tivemos primeiras doses, segunda dose, dose de reforço, agora nós temos a vacina bivalente e continuamos vivendo essa coisa. Embora a doença esteja menos agressiva, está. Para quem? Para quem foi vacinado e cumpriu o calendário. Em 2023, a vacina continuou sendo aplicada, mas a desinformação e a confiança das pessoas de que as vacinas recebidas eram suficientes fez com que muitos não completassem o esquema vacinal. A gente novamente enfrenta os desafios, porque muitas pessoas acreditam, como elas tomaram 3, 4, 5 doses, elas não precisam mais tomar vacina de Covid. Isso é um erro, porque a gente sabe que os anticorpos que a vacina induz caem com o tempo. Então, principalmente pessoas dos grupos de risco precisam tomar vacinas nos intervalos recomendados pelo Ministério da Saúde para se manterem protegidas e a gente evitar aí uma mudança nesse perfil da doença, registrando aí novamente internações e óbitos numa escala maior do que a gente tem visto hoje. O grande objetivo da vacina é fazer com que a pessoa que a receba crie anticorpos. Caso ela tenha Covid, seu organismo terá uma resposta rápida para a doença e conseguirá combatê-la. As vacinas, elas servem para mostrar ao nosso organismo qual é o padrão, qual é o tipo do organismo que nós temos que enfrentar. Com o tempo, isso vai sumindo, por isso que nós precisamos de tempos em tempos dar um booster ou dar mais uma dose, ou dose de reforço. Além disso, o vírus mudou muito nesse meio tempo. Por isso que nós temos agora a vacina bivalente, que ela tem tanto o vírus original lá atrás, como o vírus já modificado mais recente. E nós temos que tomar essas doses, é importante para a nossa proteção. A vacina contra a Covid-19 agora faz parte do Programa Nacional de Imunização, responsável por elaborar as políticas de vacinas no Brasil. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades devem manter a vacinação em dia. Lembrando que a vacina é segura e eficaz, cuidado com a desinformação, que tem levado muitos pais a ficarem hesitantes em relação à vacina. É uma dose anual, então todo mundo vai ter que tomar uma dose de bivalente, quem está nesse grupo de risco vai tomar uma dose, e quem é de alto risco, como os idosos, os imunocomprometidos e as mulheres grávidas e no puerpério, esse reforço vai ser feito semestralmente. Então é importante quem está nessa condição de risco tomar uma vacina a cada 6 meses para a gente ter níveis de anticorpos mais protetores. A gente vai estar começando agora isso, treinando nossas equipes, começando a divulgação, mas é importante as pessoas estarem atentas para que
todo esse avanço que a gente teve desde o começo da vacinação, chegando a registrar aí quase 2.000 óbitos num ano, e agora em 2023 tivemos aí cerca de 40 óbitos, então isso comprova, né, que a vacinação foi efetiva, ela cumpriu o seu papel e que a gente precisa que a população esteja disponível em atender às nossas recomendações para que a gente mantenha esse cenário mais tranquilo. A vacina foi bem testada, ela foi bem avaliada, os efeitos colaterais são minúsculos comparados com a doença e é um risco-benefício, um benefício que vale a pena. Eu gosto muito de colocar a pergunta da vacina como um trabalhador na área de vacina da seguinte forma: você se vacinou e vacinou seus parentes e seus filhos? Sim, eu fiz. Eu vacinei e meus filhos estão vacinados. Esse é um exemplo que a gente traz da importância da vacina. E quem não tomou todas as doses pode procurar uma unidade de saúde mais perto aí da sua casa.